Saudações. Tem que fazer saudações. Senão o pessoal vai achar que é inteligência artificial, não sou eu. É verdade. Contrato de namoro. Isso. Temos escolhido numa enquete, a gente fez uma enquete em alguns grupos do Clube de Negócios, em grupos em nossas redes sociais também. E... Opa, peraí que ficou errado. Vamos lá. Minha advogada favorita dos favoritos. O que é? De onde surgiu? Como funciona um contrato de namoro? Vamos lá. Contrato de namoro. Primeiro, tem uma coisa interessante nisso, é que todo mundo pensa que contrato é uma coisa necessariamente escrita. Mas quando você vai comprar um pão na padaria, você não assina nenhum papel, mas você sai dali carregando o pão e todo mundo sabe que ele passou a ser sua propriedade. Né? Então, existe o contrato puramente oral, verbal, esse contrato que não é escrito. O contrato de namoro, como contrato não escrito, ele sempre existiu. Né? Todo mundo tem história para contar, das avós, das bisavós, do fulano que mandou uma carta perguntando se poderia visitar, né? Do outro que queria ter certeza se poderia chegar perto da varanda, ou se poderia se aproximar da moça na hora da missa. Todo mundo tem umas histórias assim, a gente escuta muito essas histórias, e elas são ótimas. Então, aquilo ali nada mais era do que o seguinte: posso namorar com você? Não é? Eu tenho autorização para lhe namorar? Parece que eu tenho alguma intenção em me aproximar de você e lhe conhecer melhor. Não quer dizer que eu vou casar com você, mas quer dizer que eu estou interessado na sua pessoinha. Era isso que queria dizer, né? Inclusive, tem muitas cartas dessa época na internet, porque agora o pessoal tá lá no Threads compartilhando cartas antigas dos avós e tal. Tá uma época ótima de achar essas coisas. Isso já era um contrato de namoro, porém não formalizado. Aí a gente entra no problema comum a qualquer contrato, que é o seguinte: ele pode funcionar muito bem, mas se ele não é escrito, você depois prova como que era mesmo aquele combinado. Aí é que entram os problemas. E é aí é que exige atenção para a gente se precaver. Por que antigamente algumas moças, quando eram pedidas em namoro, elas diziam assim: escreva uma carta para papai. E o sujeito tinha que escrever uma carta para o pai da moça, dizendo que queria autorização para fazer visitas quinzenais ou semanais, e que tinha real intenção em noivar. Olha só. O que era aquilo? Ela estava exigindo uma formalidade. Essa formalidade ela não era à toa. Era para proteger reputação, era para evitar problemas financeiros na família, porque se a família fica mal falada, ela perde contratos, ela perde emprego, ela perde oportunidades. Era para uma proteção social. Então, aí, nesse contexto, a gente já começa a vislumbrar a importância do contrato de namoro. O pessoal fica falando assim: contrato de namoro é coisa de agora. Não, não é coisa de agora, sempre existiu. A diferença é que agora o judiciário resolveu se meter. Antes ele não se metia. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Aí tem umas pessoas que dizem assim: mas o judiciário não se mete em nada, ele é provocado. A pessoa vai lá e pede ao juiz. E há controvérsia sobre isso dentro do Brasil hoje. Né? E é muito interessante a gente suscitar esse tipo de questão, porque quando a gente traz um tema como contrato de namoro, como pacto pré-nupcial, as pessoas tendem a achar que é um modismo, que é algo sem importância, passageiro. É coisa... Esses acadêmicos não têm o que fazer, não. Estão inventando história, tem que defender uma tese no final do curso, e aí fica inventando moda, né? Muita gente acha isso. Inclusive, dentro do direito, muito advogado pensa isso. Mas essa é uma visão distorcida. Você está pegando um recorte. Por que os acadêmicos foram estudar o contrato de namoro? Porque ele existe na vida real. Ele sempre existiu. Agora a questão é, vamos imaginar que você, Carolina, namora com alguém. E aí você está lá namorando.
E aí parece que o namoro vai engatar mesmo. Você começa até a juntar um dinheirinho pro enxoval. Eita, coisa demodê. Aparece alguém para me chamar de demodê daqui a pouco. Aí. Mas eu acho que as pessoas precisavam fazer isso de novo, porque não faz mais. Tinha que fazer. Aí junta o dinheirinho pro enxoval. E aí lá vai. E as pessoas todas começam a te conhecer como a namorada do fulano. Só que aí o casamento não acontece. Aí passa um ano, passa outro ano. Aí aquele dinheirinho do enxoval, vocês compraram um carro juntos. Yes. Aí passa outro ano, vocês juntaram mais um dinheirinho, pegaram 13º de cada um, fizeram assim, vamos ver como é que faz investimento. Não é assim? Vamos pegar 5 mil, botar no investimento? Porque 5 mil é um número mágico. Todo mundo pega 5 mil para botar no investimento, quando junta dinheiro. Numerologia. É o número mágico. As pessoas, quando alguém chega e diz assim, caí num golpe, doutora. Mas antes eu fiz um teste. O que foi que você fez? Botou 5 mil, né? Botei 5 mil. Todo mundo bota 5 mil. Eu não sei por quê. As pessoas, elas botam 5 mil no investimento. Entendeu? Então, o que acontece? Como é que vai ficar depois? Para a sociedade ao redor, talvez algumas pessoas vejam vocês como namorados, mas talvez para outras pessoas já seja uma união estável. Aqui, ó, já vamos dar a explicação dos 5 mil, ó. 2025 a gente tá que tá, olha. Aqui, ó, no bannerzinho. O número 5 está relacionado com a mudança, com a aventura, a liberdade, a flexibilidade e a criatividade. Pronto. Já tá apaixonada a pessoa. Agora tá explicado. Tá achando mas é sério. O Jolie, o Brad Pitt comprando o vinhedo lá e pronto. Não é, gente. É isso. Agora, Carolina, você me explicou o mundo agora com esses 5 mil. Engraçado, é incrível mesmo. Você estava falando essa questão da história. Gente, eu adoro conversar com a Lorena porque ela traz lá da história, assim, sabe? E da nobreza também, mas esse é outro papo. Os dotes, você falou das cartas, né? Que antigamente. E tem aquela questão dos dotes que ainda é usado aqui no Brasil, em Portugal também, em outros lugares. Gente, quem não sabe, os mais novinhos, o que era o dote? Às vezes começava o namoro, igual a Lorena falou, né? Era uma coisa de janela, gente, não é igual hoje, não. Tá? Um filme antigo aí pra ver como é que era o namoro antigamente. E aí, o rapaz, às vezes o pai da pretendida, ele estipulava um valor para ela poder casar. E a família, igual nas novelas, às vezes mostram indianas, né? Mas então o dote. Ele poderia entrar, já seria como se fosse uma parte do contrato, Lorena, junto com a carta lá que já foi falado. É quase, Carol, é quase. Hoje em dia, as pessoas não se dão conta, mas hoje em dia, no Código Civil que nós temos, existe uma previsão a respeito de presentes e doações recebidas com a finalidade de que aconteça casamento. Atenção, então, estudante de direito, preste atenção nessas novas conversas muito importantes para vocês. Então, assim, mas aí já é outra coisa. Aí não é um contrato de namoro, né? Aí você já tá levando pro lado do casamento mesmo. Mas se eu chego e te digo assim, Carol, eu te prometo, quando você casar com o fulano lá, tá aqui um voucher que dá direito a comprar uma geladeira. Se o noivado acabar, você tem que me devolver o voucher. Nossa, porque era uma doação específica para casamento, feita para Nubank, com destino certo. Se aquela finalidade não aconteceu, devolve meu voucher, devolve meu dinheiro. Agora os padrinhos vão pegar essa ideia de voucher, acabou, Lorena, a gente tá Não, mas se, por exemplo, aquelas coisas que tem de casamento, todas elas são regidas por isso. Né? É por isso que existe uma discussão muito séria sobre anel de noivado. O anel de noivado tem que ser devolvido ou não tem que ser devolvido? Existe essa discussão. Exatamente. A gente às vezes escuta histórias, né, que com o divórcio, dividir tudo, ou então alguém acaba perdendo tudo, né, que é o mais comum. Por exemplo, eu separei alguns temas aqui para essa pauta.
a gente falou do dote, você já falou do anel de noivado. Lorena, está acontecendo muito a questão do seguro de vida. Com poucos meses de namoro, eu vou morar junto com a pessoa, fazer um seguro de vida no nome daquela pessoa. Acabou de fazer uma união estável. Se você tiver com pensamentos criminosos sobre a pessoa depois de um tempo, se lascou, já é união estável. Acabou de fazer uma união estável. Inclusive, quais são os principais problemas, né, judiciais que aparecem relacionados a contrato de namoro? É justamente reconhecimento de união estável. Um dos parceiros alega que existe um relacionamento que preenche os requisitos da união estável. Né? E aí a gente tem um problema muito sério, porque um dos requisitos é uma coisa completamente subjetiva, que é vontade de constituir família. Nossa, embarga. Só que isso é muito sério. Vontade de constituir família. Quer dizer, existe família que é formada só pelo casal. Existe família que tem filho. Existe família que não tem filho. Existe família que é formada por uma criança adotiva, que se torna filha. Sim. Existe família constituída pelo casal e pets. Que eu já conheço uma história que foi parar no tribunal da questão da guarda do pet, que né, e é muito comum. E que é muito comum. Então, o que acontece? Se eu tenho como um plano geral o namoro, o que diferencia principalmente o namoro da união estável é que na união estável existe um desejo de constituir a família. No namoro não existe. Mas o que é que diferencia isso mesmo? Quer dizer, se eu tenho só um casal de 2, eu não tenho uma família? É uma família. Entendeu? Então, quando a gente entra nesse âmbito mais subjetivo, é que surgem os problemas. Por isso que é bom ter no contrato de namoro dizendo exatamente o que é para cada um uma família. A formatação mudou muito, né? Exatamente. A partir de qual momento aquele namoro vai deixar de ser um namoro e vai exigir, por exemplo, um pacto prenupcial? Que é totalmente diferente. Entendeu? Aí é que mora o perigo. Outra coisa também que acontece, e que não é raro, é existir um namoro e um dos dois depois pleitear a herança. Sim. Tem, até, peraí, que se não me engano, tem. Ela está ali um pouquinho mais para frente, mas já que você tocou, falando justamente sobre isso. A diferença de idade que pode, né, de um parceiro para o outro, e o quesito de deixar a herança toda para o parceiro, quando envolve assim, alguma coisa de valor, ó, valores altos, ou até mesmo uma casa, apartamento, mesmo que financiado. Né, e a família pode entrar, a família entra contra. Quem que tem direito? Como que vai valer isso, por exemplo? A pessoa se envolveu, ela faleceu repentinamente, lógico, ela era uma pessoa bem preparada, que tinha um testamento pronto, que é algo que ninguém faz hoje em dia, né? Que é deixar um testamento pronto, pelo menos um pré-testamento, que já é uma outra bate-papo depois. E aí a família lutando contra a parceira, né? Porque outra parte faleceu. Né? Então, o contrato pode colocar, né, alguma cláusula sobre isso, ou ele não vale? Tem que já, nesse parte, ter o testamento mesmo para valer? Não, em caso de falecimento. Aí são coisas completamente diferentes. Porque o namoro pressupõe que é só um namoro. Entendi. Enquanto é namoro, não existe um compromisso de união estável e não existe um compromisso de casamento. Ele é um namoro. Aí vem a pergunta, então para que eu vou fazer um contrato de namoro? Exatamente. Agora ficar bom. Aí, faz um contrato de namoro para quê? Para evitar que alguém que é seu namorado depois diga que tem direito à sua herança. Sem ter. É um exemplo. Outra coisa também, para que os bens que você vai desenvolvendo, vai construindo ao longo do tempo, depois você não tenha que dividir com essa pessoa, que era somente sua namorada. Porque se existir dúvida se é namoro ou união estável, muito provavelmente ele vai ser reconhecido como união estável. E aí, tudo que você cresceu de patrimônio dentro daquele período da união estável, você vai dividir.
Por isso que tem, né? Eu lembro que quando começou essa questão do comunicado de união estável, né? A partir do momento que eu morando junto e tudo que foi adquirido junto, né? A pessoa teria direito na divisão, né? Alguma coisa assim. Tudo Então já tem muitas implicações, entendeu? Tem muitas implicações. A gente não imagina. Você quer ver uma coisa muito perigosa, principalmente para quem tem sociedade? É assim, o sócio tem um namorado, né? E aí, eu tô falando, gente, sócio, sócia, namorado, namorada, cada um interprete do jeito que achar melhor. A gente não tá colocando gênero aqui, não, gente. É geral, tá? Falando geral. Mas hoje em dia tem que avisar. Estou falando de forma genérica. Então, assim, se um sócio ele tem um namorado, é importante ter este contrato de namoro. Porque, de repente, você pega um presente mais vultuoso e dá para o seu namorado, e aí vão dizer que foi união estável. A pessoa pode tranquilamente depois separar de você e dizer assim, opa, na verdade, aquele presente lá não foi presente, não. E aqueles depósitos que eu fiz na sua conta em tal época que você estava precisando de ajuda financeira? Isso aqui não foi um presente, isso aqui foi esforço comum do casal. Então, metade do que eu tenho aqui eu divido com você, mas a metade sua lá também é minha. E a sua metade é maior que a minha, originalmente. E aí começam os problemas. Né? Eu acho, assim, hoje em dia, as pessoas elas se acostumaram a agir com irresponsabilidade em relação aos sentimentos dos outros, em relação ao patrimônio seu e dos outros. E, consequentemente, isso vira uma loucura. Entendeu? Isso vira um problema social. Porque se a gente voltar um pouquinho atrás, não era muito mais fácil saber que existia um namoro com o sujeito simplesmente mandando uma cartinha perguntando se podia namorar? Bem mais, bem mais. Era muito mais tranquilo. A partir do momento que começou a sair da questão da emoção, do sentimento para o interesse, aí complica bastante. Ficou complicado. Então, quais são as questões? Vou falar aqui, assim, as coisas mais comuns que os casais geralmente perguntam em relação a contrato de namoro. É deixar claro qual é a visão que cada um tem de família, né? O que cada um considera que é uma família, a partir de que ponto vai ser considerado uma família e vai considerar que é união estável. Porque aí você configura que realmente ali não é união estável, ali é um namoro. É muito importante também determinar cláusulas de sigilo após o fim do relacionamento. Nossa! E aí você evita aquela baixaria das pessoas divulgando coisas particulares umas das outras. Nas redes sociais, principalmente. Em todos os lugares. Então, quando você tem uma cláusula de sigilo do relacionamento, se o outro fizer isso, sinto muito, baby, pague sua indenização. Interessante. Nossa, a gente tocou na questão dessas formatações diferentes de família, né? Uhum. Aí mandaram uma pergunta que eu vou ter que fazer, gente. Eu faço mesmo. Para quem está chegando agora, tá? Bem-vindo às nossas conversas. Esta é minha advogada. Carol, ninguém merece, Carol. Mas olha a minha pergunta. Gente, eu também tenho um outro advogado, tá? Aliás, é o escritório dela, tá, gente? Trisal com filhos que uma das partes é biológico, do outro não. Dos outros dois, provavelmente. Podem realizar um contrato de namoro? Podem, porque hoje em dia... Resguardar, né, provavelmente Podem fazer, porque inclusive hoje em dia os tribunais já reconhecem união estável em trio. Bom. Já tem casos assim. Então, sim, é possível fazer esse registro. Agora, a questão aí vem um assunto importantíssimo. Esse ponto é importante. O advogado particular não é obrigado a aceitar todos os casos que aparecem na mesa dele.
Porque ele não está servindo do mesmo jeito que a Defensoria Pública, por exemplo, que tem que admitir todo mundo que chega ali. Então, cada escritório tem o seu código de ética, tem seus valores, tem seus princípios, e tem também a sua avaliação de branding do escritório e de rentabilidade, etc. Então, casos muito polêmicos, e aqui eu me refiro a qualquer tipo de polêmica. Por exemplo, disputa de terra é um assunto polêmico. Direito autoral internacional é um assunto polêmico. Né? Questões de família, de pensão para ex-mulher é um assunto polêmico. Trisal é um assunto polêmico. Esses assuntos polêmicos, o ideal é que você procure escritórios que têm um branding que combine com este tipo de assunto polêmico. Até mesmo porque nem todo advogado está especializado numa determinada área. A gente pode ver que tem mais criminalista do que qualquer outra área hoje, né, Antônio? Não, mas mesmo se a gente olhar, os escritórios especialistas, eles têm um branding próprio. Sim, separados, né? Porque o escritório de advocacia ele é um negócio. Ele é como uma empresa. Então, se ele é como uma empresa, ele tem uma imagem. Essa imagem, muitas vezes, está associada a determinado tipo de serviço, a determinado tipo de público, a determinada causa social. Entendeu? Então, sim, por isso que eu digo, quando você vai contratar um advogado, é interessante observar isso, especialmente se for para um assunto que é socialmente polêmico. Porque aí não quer dizer que o profissional vai agir de má fé com o cliente, não é nada disso, não. Mas você concorda comigo que o empenho daquele profissional que trata aquele assunto como uma causa pessoal e que traz aquilo nos princípios dele, nos valores dele, vai atender muito melhor aquele assunto do que um outro que traz aquele assunto como outro qualquer? Com certeza. Isso aí é... Tá. Tem uma outra aqui. Esses contratos de namoro, além das garantias, eles possuem prazos determinados? Possuem. Inclusive, eu recomendo que todo contrato, não só contrato de namoro, todo contrato, a pessoa coloque lá um prazo de revisão. Existem motivos que dão fim ao contrato. A gente estuda isso no direito. Qualquer contrato, não só de namoro. Então, um exemplo de motivo. O tempo. Daqui a 2 anos, se isso não evoluir, tchau, cada um para o seu lado. É um exemplo. Né? Pode estipular, né? Não precisa ser 5, 10 anos, né? Isso, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, enfim, as pessoas podem estipular um prazo. E ele renovando automaticamente ou não? Tudo é sentado, discutido novamente? Tudo é sentado, discutido, claro. Entendeu? E aí, outra coisa também que pode determinar é um acontecimento certo. Por exemplo, em caso de traição, uma parte notificará a outra sobre o acontecimento da traição, lembrará a cláusula de indenização sobre a traição. É agora que a audiência cria. E será considerado o fim do namoro já desde aquele momento. Ou seja, tem um fato certo que se ele aconteceu, acabou o contrato. Você falou na questão de sociedade, é muito comum, às vezes, tá começando o namoro, lá vamos lá de novo, né? Aquele fogo da paixão. A gente já sabe o que é o número 5. Vou colocar o número 5 aqui de novo. Peraí, deixa eu fechar aqui. Gente, é gravado, mas continua sendo ao vivo, não adianta. Ó, o número 5 tá aqui para quem der. Aí, o que acontece? Tá naquele auge do namoro, tá? Eu quero, às vezes, um tem um pouquinho mais de condições financeiras do outro, eu quero ajudar o outro, eu quero fazer o outro crescer, porque a ideia do relacionamento é pegar na mão e crescer, né? Não é bem assim que acontece. Resolve comprar um carro, resolve comprar uma moto, pro outro que vai supostamente trabalhar para pagar aquilo, vou montar uma loja, aí desanda tudo. Aí é muito importante também ter, né? Já não só esse, como também da questão já entra da sociedade, né, Lorena? Para ficar mais. Às vezes acontece muito de. Todo mundo conhece um caso assim, não adianta. Fulano não deu certo, relacionamento, aconteceu isso, está lá pagando a dívida do outro. Mas você concorda comigo que se você está namorando com alguém e você começa a comprar carro, comprar moto, investir juntos, isso já deixou de ser um namoro? Pois é. Entendeu? Sociedade. Já virou.
Já virou uma sociedade, já virou uma união estável. Agora, tem uma outra coisa interessante aí. Um caso interessantíssimo é quando você tem sócios que começam a namorar depois da sociedade. Eita. Aí também é interessante. Né? Tem que mudar tudo de novo. Nossa, advogado trabalha. Gente, negócio de contrato namoro, advogado trabalha em Porque já existe a sociedade. E aí você pensa, uai, mas... E agora? Isto é um namoro ou uma união estável? Por isso que tem que estar tudo documentado. Qual é a única coisa que vai provar o que é de cada um, se aquele namoro terminar? Documento. Um monte de documento. Entendeu? Inclusive a questão, né, limitação de... Nossa, gente, é igual contrato de música. Não parece, não, mas toda banda deveria ter. A gente tinha, né? Dividido com a porcentagem, quanto é quanto, quem entrou com isso, quem entrou com aquilo, porque além do jurídico, do judiciário, que a gente já falou isso antes, tudo que você vai fazer na sua vida hoje, você tem que ter um jurídico, um judiciário e um contábil. Esses três, você não pode ficar sem esses 3 amantes na sua vida, o jurídico, o contábil, porque não tem como. Não tem como. Tudo que você vai fazer, às vezes você vai precisar de um contador, você vai precisar do advogado, e é incrível isso, não tem jeito, gente, está ligado em tudo que você vai fazer na sua vida, né? Então, a gente tem um bate-papo muito bacana com a Lilian aqui, na playlist, falando sobre isso, a importância de você ter uma assessoria contábil para tudo que você for fazer, não só para quem, ainda mais para microempreendedor, né? Quem está querendo começar um negócio e tal, a gente tem que ter. Nossa, interessante. Eu peguei uma listinha aqui, deixei pré-pronta. Os principais problemas que aparecem pós-término em namoro e que levam a discussões sobre ser namoro ou união estável. Olha só. Exposição pública, que isso aí todo mundo está acostumado a ver, né? Porque não teve uma cláusula de sigilo, não teve nada disso. Você conta com o bom senso do outro e não existe o bom senso. Ataques na internet. A pessoa começa a ser atacada por terceiros que tomam partido e a coisa vai crescendo, né? Começa a ser stalkeado. Do nada. E familiares e pessoas que você não conhece, e o negócio vai rendendo. E olha só que coisa interessante. Cobranças para o casal. Ou seja, você estava namorando alguém, mas em algum momento não ficou claro se aquilo era um namoro ou união estável. Mas o fulaninho pegou um empréstimo lá. Aí alguém veio te cobrar. Os agiotas familiares, os agiotas amigos. Alguém vai te cobrar. Mas assim, mas você estava junto com ele lá, você usufruiu. Você vai usufruir de quê? Usufruiu. Nossa, é verdade. Aí acontece. Gente, pode parecer que não, mas acontece. Acontece muito. E disso tudo, sabe o que eu acho interessante? É que tem gente que faz assim. Isso tudo é porque as pessoas não sabem mais o que é namoro. Né? Mas, minha filha, nunca existiu um manual dizendo o que era namoro. Pois é. Nunca existiu. Por isso que as nossas bisavós pediam para mandar uma cartinha. Que era para oficializar. O que é que separava o fato da moça estar sendo namorada e da moça estar simplesmente solteira recebendo um homem estranho dentro de casa? Dentro de casa, muito entre aspas, né? Porque era na varanda, no quintal. Era na varanda, hein, gente? Era outra coisa. O que é que separava? O fato dele ter mandado uma cartinha. Uma carta dizendo expressamente: eu estou aqui querendo namorar você. As namoradeiras de janela. Ai, exatamente. Entendeu? E isso tudo é muito interessante, porque existem muitas indenizações às quais as pessoas teriam direito se elas tivessem um contrato de namoro. Um caso mais comum, que a gente vê assim, direto, nossa, toda semana a gente vê isso. É alguém que fala, é na imprensa, em todo lugar. É alguém que termina o namoro porque descobriu que estava sendo traído dentro do mesmo bairro. Ou no local de trabalho. Ou pelas redes sociais, que é pior ainda.
ou pelas redes sociais. Todo mundo ficou sabendo, só você que foi por último. Isso. Complicado. Gente, eu tô Então, rindo, mas é triste, viu? É Né? triste. É Aí, triste quer o dizer, negócio. esse tipo de exposição pública, muitas vezes, prejudicou a pessoa, fez ela ter uma perda financeira absurda, tem gente que perde o emprego. Perde negócios, né? Se for uma. Perde negócios. Dependendo da área de atuação, serviços, é muito delicado. Às vezes Exatamente. o pessoal está ali naquele momento da rede social, ali, nossa, né? Às vezes criticando, outras vezes sofrendo junto, mas por trás todo mundo esquece que tem uma pessoa ali que às vezes gera emprego. Né, que seja, né? Então é muito delicado, é um assunto que quase não se comenta mesmo. Pois é, mas se tiver um contrato de namoro dizendo, olha, em caso de traição, existe indenização, valor X. Se essa traição for em locais frequentados pelo traído, aumenta Y. Gente do céu. Entendeu? Olha isso. Aí é engraçado, porque na nossa cultura, isso é tratado como tabu. Sim. As pessoas acham que o amor não tem nada a ver com o dinheiro. Como se fosse possível você prosperar na vida, prosperar na carreira, adquirir patrimônio, do lado de uma pessoa ruim te puxando para baixo. Exato. Não tem como. Não, mas também a gente não estamos incentivando você a querer dar o golpe do baú. Para com isso. Presta atenção no que a gente falou, igual falamos no início. É pegar na mão e crescer junto. Não é você ficar explorando o outro, igual a gente vê, todo mundo, né, tem um caso. Exatamente. Agora, você tá com uma pessoa que deu certinho, tem a mesma mentalidade que você, um incentiva o outro, papapá, aquela coisa toda bacana. A tendência é que os dois prosperem juntos. Lorena, sabe que falando isso aí... Agora, se você tem uma pessoa que provoca exposições públicas negativas a seu respeito, por que você não tem direito à indenização? E aí entra aquele outro ponto. Vou mais longe. Por que você vai cobrar indenização normal? Normal, como se aquela pessoa fosse um estranho. Não. Aquela responsabilidade que ela tem é muito maior com você. Porque vocês assumiram dividir uma parte da vida. Exato. E tem aquele outro ponto, você está com uma pessoa, dependendo da área de atuação dela, eu vou trazer um exemplo aqui. Quem namora uma pessoa da área de saúde, enfermagem, medicina, gente, arquitetura, vou pegar até um pouco tá sempre estudando, principalmente o pessoal da área de saúde, não para de estudar. Além de ser uma carga de trabalho 12 por R$ 49,90, que a gente brinca, né, que não... Tem que estudar muito, então, assim, eu acho que esse contrato, para quem, casos assim como às vezes eu tenho de consultoria pessoal, namoro não deu certo porque eu não tinha tempo, o meu parceiro, minha parceira reclamou porque eu não tinha tempo, mas é saúde, você tem que estar trabalhando, você tem que estar reciclando, estudando, requalificando. A hora que você falou, eu lembrei disso, falei, gente, encaixa, porque assim evita tanta coisa, né? E se a pessoa não quiser assinar o contrato, gente, vida que segue, arruma outro. Pronto, resolve. Isso. Porque, assim, gente, isso não pode ter tabu sobre esse assunto. E acaba que o contrato ele vai evitar muito desgaste físico, mental, né, e emocional. Com certeza. Porque a violência a violência verbal, a gente fala de violência não só física, tem a verbal também, né? Sim. E a Lorena acabou de falar, a questão da parte do sigilo após o fim do relacionamento, de evitar essa exposição, né? Seja ela pública, seja ela em rede, até em casa, no meio social ali, ela é muito importante. Então, ela pode prevenir muito isso. Eu adorei, agora vou fazer um contrato de amor, né? Tem muita coisa que precisa, entendeu? E, assim, existe muito tabu em relação a isso. Sim. O brasileiro, em geral, tem muito tabu para falar de dinheiro. E é por isso que muita gente não faz pacto pré-nupcial e depois se dá muito mal no relacionamento, quando casa. Entendeu? Porque não fez acordo nenhum sobre como seriam as aquisições financeiras, quanto cada um é obrigado a contribuir, de que forma, como, né? Se a gente tem, por exemplo, o caso mais comum do mundo, em que um dos dois está trabalhando em coisa externa à casa e o outro está se dedicando quase exclusivamente à casa.
Sim. Isso é um trabalho. Isso é um baita de um trabalho. Entendeu? E precisa estar ali, registrado. São coisas não pensadas e não faladas, né? Exatamente. Então... Quantas pessoas a gente conhece, e todo mundo conhece dezenas de casos assim, de pessoas que ficaram presas em um relacionamento ruim, que elas não queriam mais estar, porque elas não tinham condição de sair desse relacionamento por falta de dinheiro. Ou então deixou tudo para trás, nossa, eu deixei tudo, eu fiquei 22 anos casada, deixei tudo para ter paz. Sai sem, não tem um trabalho, sai sem um ponto no bolso, não tem nem para onde ir, às vezes tem que pedir abrigo na casa de parentes, aí começa todo, né, um falatório, porque é complicado, gente. Exatamente. Aí quer dizer, você vai me dizer que aqueles anos todos da pessoa se dedicando à família, à casa, as coisas funcionarem bem no lar, aquilo não teve um impacto financeiro no casal? Claro que isso teve impacto financeiro. Claro. Entende? Essas coisas têm que ser acordadas. A pessoa precisa se acostumar a fazer. Contrato de namoro, pacto prenupcial, acordo intramarital. Funciona assim, Carol. A pessoa já é casada. Está casada há 20 anos, 30 anos. Mas aí, os dois conversam e pensam assim, o tempo passou, aquelas coisas que a gente queria fazer lá atrás. Algumas a gente fez, outras a gente não fez. E agora nós temos outro objetivo de vida. Quantas pessoas a gente conhece que chega na faixa dos 45, 50 anos, mudam de casa? Resolve pegar o dinheiro do casal e investir em outra coisa? Começar uma nova etapa? É verdade. Isso é muito comum. E aí eu pergunto, vem cá, alguém ali sentou para conversar. Olha, isso aqui vai afetar as nossas finanças de tal forma. Vamos fazer um pacto familiar ou um contrato intramarital. Vamos ver desses rendimentos aqui, quanto por cento cada um pode tirar para si? E quanto pertence ao casal? E dessa parte que pertence ao casal, como é que isso vai ser organizado? E esses bens adquiridos vão ficar em nome de quem? Que aí já vem um outro ponto que volta tudo que a gente já falou aqui sobre o término. Nossa. E acaba chegando a um ponto que a gente já até trouxe aqui em novas conversas sobre aquela questão do próprio relacionamento tóxico, né? Igual você falou, a pessoa fica tão presa que ela não segue, que ela não sai, porque eu não consigo porque eu não vou conseguir porque eu não tenho emprego. Aí, se tudo tivesse, né? Porque tem ainda muitas pessoas que têm a mentalidade de que eu vou sair para trabalhar, você tem que ficar em casa. Isso é para homem e para mulher. É que a gente vê muitas vezes, é muito comum hoje ver a mulher sair para trabalhar e o homem ficar em casa fazendo as coisas. Não é vergonha, pelo contrário, tem homem que cozinha muito bem, que cuida muito bem. E a gente tem também hoje a questão do trabalho remoto, né? Tudo isso. Nossa, Lorena, é muito mais complexo e abrangente do que a gente imaginou, porque inclui muito. Por isso, como você disse, tem que ser muito bem detalhado, sentado. Às vezes não dá nem para chegar numa reunião só com o advogado para resolver. Não dá. É impossível. É impossível. Porque um documento desse é uma coisa muito séria. Então, primeiro é feito um questionário preliminar, que funciona como uma espécie de anamnese jurídica. Esse questionário vai trazer ali um monte de informações de base. Com base naquelas respostas, a gente vai abrindo o leque em cada ponto, como se fosse um mapa mental. Você vai abrindo os fios em cada item. E ali vai sanando cada uma das questões. Entendeu? Isso não é uma coisa boba, não. Especialmente em casos que são cada vez mais comuns, em que os cônjuges têm uma família anterior. Nossa, ainda tem esse detalhe, separou de... Nossa. Entendeu? Então, se você divorciou, se você separou, se você tem filhos de outro casamento,
onde é que eles entram aí? Né? Vai ter a concepção de uma nova família, pode ter mais filhos. Exatamente. Outro exemplo também muito interessante é quando você tem a seguinte situação: duas pessoas de religiões diferentes. Sim. Ou culturas completamente diferentes, nacionalidades diferentes, ou no caso do Brasil, que graças a Deus é um país continental, pessoas de regiões do Brasil que são muito diferentes. Vem toda aquela cultura, né? Aquela bagagem de crenças, de costumes, exatamente, de tudo. E essa questão cultural entra onde? A gente vai comemorar a Páscoa ou não vai comemorar a Páscoa? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sou católica ortodoxa, você é católico de Roma. Nós vamos comemorar a Páscoa 2 vezes no ano ou vamos escolher cada ano uma Páscoa? Porque as datas são diferentes. Gente. E aí? E se tiver um filho, esse filho vai ser educado em qual religião? Que já evitaria muito conflito familiar também. Quer ver outra? Mais grave ainda? Obrigação religiosa de retirar uma parte de seus lucros e fazer uma doação. Ai. E aí? Cada um vai fazer a sua ou vai tirar do montante original antes de distribuir o casal? Ou como é que vai fazer? Gente, essas coisas têm que ser organizadas. E a Lorena, a questão que você está vivendo com a pessoa, ou ela vai ter alguma crença ou não, né? Vamos falar crença para não ficar muito feio, seita para não dar problema. No caso de, por exemplo, às vezes todo mundo acha comum você pagar o dízimo, né? Você dá a oferta na igreja, mas quando vai o parceiro é de matriz religiosa africana ou né, espiritualista, que ele tem que ajudar, que a gente está falando, a mensalidade, começa a ter conflitos internos e o contrato vai ajudar. Se você gosta da pessoa, pensa que você tem que gostar dela pelo que ela é, como ela é, como você conheceu. Com o tempo você vai conhecendo ela, porque nem todo mundo fala, eu sou de tal, eu sigo tal religiosidade, vamos falar assim, né, para ficar mais correto. E aí tem muito conflito, às vezes tem muita briga de casais por isso, um é católico, o outro é espírita, ou é cacumbeiro, igual a gente fala, né, e eu vi muito isso, gente, poderia evitar muita coisa. Evita. Então, o que acontece? A gente começou falando de contrato de namoro, a gente saltou para pacto prenupcial, a gente já está falando de pacto familiar ou intramarital. Nossa, é muito Está vendo como é complexo? E é interessante, porque nisso tudo a gente tem que perder certos tabus. Né? Por exemplo, falar sobre o fim. Tem que falar sobre o fim. A única certeza que a gente tem é que a relação um dia vai acabar. Seja pela morte, ou porque cada um seguiu sua vida. Muito. E olha que nós fizemos só um pequeno resumo. A Lorena falou do mapa mental, eu lembrei que os meus mapas mentais, assim, nossa, gente, então, é muito, mas assim, o que a gente queria trazer para vocês era assim, uma base mesmo do que é, porque às vezes tá comentando nas redes sociais, é isso, aquilo, outro, alguma celebridade, alguma discussão, né, de gente mais assim, e na verdade é muito mais sério do que você, igual a Lorena falou, ir lá, ficar curtindo, comentando, sem você saber por trás, porque toda história tem dois lados. Né? Toda história tem dois lados. Às vezes é necessário você falar assim, olha, aconteceu isso e isso. Eu sou uma pessoa muito verdadeira, muito direta. Mas não precisa expor, né, a pessoa, porque a gente sabe que traição acontece, gente. Felizmente acontece, não adianta. Né, todo mundo vai passar por essa experiência na vida. Se não passar, boa sorte. Na próxima encarnação você passa, né, na nova terra. Mas é muito sério, porque como eu te falei, o caso da família lutar contra o cônjuge que né, porque o outro faleceu porque tinha muito dinheiro envolvido, às vezes não tem nem muito dinheiro, gente, a questão assim, eu queria aquela cristaleira ali que já tinha herdado, é muito complexo. Então a gente trouxe só um resumo assim, só para vocês saberem o que é isso mesmo, para que serve, porque mostrar que não, a gente brinca tudo aqui no Clube de Negócios, mas não é uma coisa tão
desnecessária e tão, assim, fantasiosa, porque é muito sério. Né? Pode parecer o tema, contrato de namoro, que absurdo, não, mas não é. Agora, assim, a Lorena conseguiu esclarecer mesmo, muito mais informações que eu já tinha, e muito mais. Agora eu quero um contrato de namoro, sinto muito. Tem gente que vai precisar de 4 contratos diferentes, né? Porque pode ser 4 pessoas diferentes. Mas até isso pode estar previsto. Esse namoro, ele vai ser monogâmico? Né? Olha, gente. Até isso. Esse namoro é monogâmico ou não é monogâmico? Eu posso fazer um contrato de namoro de relacionamento aberto. Inclusive, a maior parte das pessoas que se envolvem em relacionamento aberto tem regras muito rígidas. As regras do pessoal que faz relacionamento aberto é muito mais rígida do que a regra de quem faz um relacionamento monogâmico. Pior que é verdade. Porque existe uma discussão sobre que tipo de parceiro aceito no outro, né? Se permite relação homoafetiva, não permite relação homoafetiva. Existe toda uma discussão sobre isso, né? O pessoal que entra nessa seara é uma discussão sem fim. Pois é, igual não dá para você procurar um advogado achando que vocês vão sentar lá e resolver tudo numa única reunião. Não tem se for uma reunião assim de 8 horas da manhã até 8 horas da noite, todo mundo lá empenhado, até que dá. Mas aí numa reunião é imersão. É uma imersão. Olha, vamos fazer uma imersão hoje, tá? Então, esse programa para hoje não fazer mais nada, porque a gente vai sentar e resolver todo esse contrato de vocês. E sabe o que é legal, Carol? É que quando a gente coloca os pingos nos is, sim, as pessoas às vezes percebem que elas não querem namorar com outra. É só aquela emoção do momento ali, ó. Porque a gente confunde emoção com sentimento mais forte. Então, olha que top. Aí as pessoas caem a ficha. Poxa, eu não quero namorar essa pessoa. Eu achava que essa pessoa era de outro jeito. Ela pensa tão diferente de mim em coisas que eu acho tão essenciais. E por que isso aconteceu? Porque botou no papel. Porque cada um sentou responder um questionário. Que não era tão complicado assim, né, gente? Exatamente. A gente fala, são coisas simples que a gente deixa passar porque não tem o costume. Nós, brasileiros, não temos o costume de muitas coisas, regras, né, mais europeias, mas assim, inclusive até orientais que funcionam. Né? Sim. Tá aí os filmes mostrando, os seriados mostrando. Tem hora que todo mundo fica encantado com os seriados coreanos, turcos, né? A Turquia tem umas legislações bem rígidas, né, Lorena? Tem. Inclusive, na cultura turca, o casamento ele é visto como ele é mesmo, um contrato. Pois é, gente, olha aí. E tudo é muito bem acertado antes. Não tem isso, não. É igual mostra mesmo. Pessoa que cai em golpe na internet, muita brasileira cai em golpe na internet do turco, né? E aí, eu vou para a Turquia, vou casar com um turco, não sei o quê, aquelas coisas todas. Tem até um canal da Dani Bodioni que é só sobre isso, sobrevivendo na Turquia. Mulheres que foram entrar nessas enrascadas. Gente, é uma cultura que, se o sujeito não está falando claramente para você sobre as regras que ele pretende para este casamento, não é um casamento, é um golpe. Fuja. Exato. E é muito perigoso. E porque, assim, como a Lorena falou que a cultura da pessoa é diferente, o costume dela é diferente, e tem, só para finalizar, Lorena, porque o papo foi maravilhoso, a gente até estourou o nosso tempinho aqui. Novas conversas agora enxuto, tá, gente? Mas, assim... Ai, peraí. A questão de... Voltando rapidamente de diferenças, né? De respeitar um ao outro. De repente eu tô namorando, não vai jogar futebol mais, você não vai sair com as suas amigas mais, né? E é uma coisa bacana que eu falei, gente, você conheceu a pessoa no bar, você conheceu a pessoa num jogo de futebol, às vezes uma coisa ali, né? Num clube e tal. Como que de repente a pessoa não pode ter um dia na vida dela longe de você? Exatamente. Acho que talvez por isso não dure tanto mais os relacionamentos. A gente tem tantas, né, situações constrangedoras, desagradáveis, assim. Eu creio que é por isso mesmo. Tá aí, gente. Por que esse tema? Foi um tema. A gente relaxa que tem mais outro tema semana que vem, tá? O contrato de namoro foi assim, muita gente votou por curiosidade, outras pessoas estavam curiosas mesmo para saber, outras não, espera aí,
eu quero entender um pouco mais, e agora a gente está trazendo aqui, explicando muito mais abrangência, ainda tem muitas outras coisas, que quem quiser, o contato da Lorena vai ficar aqui, a gente está passando aqui os contatos das redes sociais dela também, para você procurar e saber, né? Aqui a gente sempre tem a gente traz o convidado e o convidado a gente deixa na descrição, tá? Pode clicar na descrição para você entrar em contato com eles para saber mais. Lorena, eu quero, sei lá, agendar com você, né, no escritório e tal, porque assim, a Lorena pode atender qualquer pessoa de qualquer lugar, tá? Porque ela atende remotamente. Se você precisar da visita dela, logo, a gente vai adorar tomar um café com ela aqui no Belândia. Mas eu prefiro mesmo que a pessoa faça o seguinte: acessa o LinkedIn, leia os artigos. Exato. Vou deixar aqui na descrição. Veja o estilo de advogado que você quer. Isso. Porque cada profissional tem um estilo. Gente, advogado é uma coisa extremamente íntima. É uma pessoa que vai saber tudo sobre você. Tem que ser. Isso é tão sério, Carol, que quando a gente vai fazer, por exemplo, acordo de sócios, a gente faz uma consulta separada para cada sócio. Sim. Porque tem coisas que um vai querer contar sobre o seu íntimo, a sua intimidade lá, a sua família e tal, que podem interferir na empresa e que o sócio não sabe. Entendeu? Essa questão de... A gente até tem aqui uma conversa com o James falando justamente sobre isso, né? A questão da gestão centralizada, gestão de famílias. A gente também isso. Então, o contrato de namoro é a mesma coisa. Você vai precisar abrir seu coração e contar coisas para o seu advogado, coisas que você tem medo, coisas que você escuta da sua mãe, coisas que você escuta da sua sogra, daquela tia, não sei o quê, do seu irmão. Coisas que você está na sua cabeça, entendeu? E que você vai contar para o seu advogado e que muitas vezes o seu namorado não vai saber. Tem isso. Ele não é seu marido ainda, não é sua esposa ainda, é seu namorado. Por que você vai despejar a sua vida toda para ele? Não faz sentido, né? É um possível namoro, tá começando. Aí, o que acontece? Tem coisas que você vai falar com esse advogado e que é só para ele. Então, você tem que confiar muito no profissional. Tem que ter um grau de confiança para você poder abrir seu coração, contar os problemas que você está tendo. Escutar o que aquele profissional tem a dizer. Seguir aquelas orientações jurídicas, entendeu? Então, eu sempre digo, antes de você contratar qualquer profissional da área jurídica, procura ver quem é a pessoa. Lê alguns artigos dessa pessoa. Entendeu? Vê se tem algum amigo em comum, pega uma referência. Como é o perfil de fulano? Porque isso é muito sério. Muito sério. E outra coisa também, e que aí já é algo que, inclusive, é uma crítica que eu faço à advocacia como um todo, muitos profissionais deixam que as suas crenças interfiram na formulação do contrato. E isso pode ser muito prejudicial para o cliente que não tem as mesmas crenças. Olha o perigo disso. Então, olhe primeiro quem é o profissional, leia os artigos, veja quem é a pessoa. E peça referências, né? Busque mais de uma pessoa para indicação. Busque referências. Experiência própria. Às vezes você vai num profissional ali, às vezes um pouquinho mais em conta e acaba se lascando. Acontece muito. Porque assim, todo trabalho tem um valor, a gente sabe que tem algumas áreas que realmente vão demandar tempo e horas em cima daquilo. O advogado fica horas e horas no seu processo, gente. Não é igual a defensoria pública, não, que atende 300 pessoas no dia. Não tem como. Não tem como, porque nem tudo você vai conseguir resolver. Por que demora tanto? Porque assessoria é defensoria pública, né, pequenas causas, então, até lá no pequenas causas, eles falam para você, olha, isso não é que você vai ter que procurar particular. Isso aí é normal. Porque tem coisas que não tem como. Então, era isso. Queria agradecer pelo seu tempo, como sempre, minha advogada favorita. As outras vão ficar morrendo. Gente, vou deixar aqui os contatos da Lorena. Quem quiser entrar em contato com ela.
A gente sempre deixa aqui um pedaço, Lorena, vou ficar aqui, o LinkedIn para você ler os artigos. Tem muito artigo bacana da Lorena lá. Né? Os meus não são tão bacanas como o dela, não, mas você pode dar uma... Eu sou contra, né, gente? Ela é real. Muito obrigada novamente pela presença. Semana que vem temos mais um tema. Não vamos contar qual é o tema, tá? Não, não é para contar, não? Não é para contar qualquer outro tema. Por quê? Porque para ficar com curiosidade vir de novo? Ora, deixa eu ver qual é o outro Mas tema. se você contar, as pessoas interessadas aparecem no tema. Eu gosto do estrago, advogada. Cadê? Pera, tá aqui. Tema semana que vem, acordos de sócios. Certinho. Muito obrigada, Lorena. Até mais, nos vemos no Clube de Negócios Alfaguará. Vocês são nossos convidados. Vou deixar também os links, Instagram, LinkedIn, para vocês participarem dessas reuniões terças e sábados. Inclusive, a gente tem internacional. Se você quer esnobar um pouquinho seus idiomas falados, aproveita e vem para cá. É o lugar certo no Clube de Negócios Alfaguará. Ó, já vazão. Até mais. Gente, nos vemos. Uma boa noite.